E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Daniel Borchardt, eu sou aqui de Barão, Rio Grande do Sul, município pequeno aqui da Serra Gaúcha. E primeiramente deixo eu agradecer o convite do Thiago Leitão para mostrar essa minha coleção de plantas aqui. Mostrar as plantas mais finalizadas, né? As plantas já em vaso. E então muito obrigado, Thiago, pelo convite. Falando um pouquinho mais de mim, mexo com bonsai faz mais ou menos 11 anos. Comecei no bonsai através do Ricardo Paiva, um amigo meu de Porto Alegre, que me incentivou a entrar nesse mundo do bonsai aí. Logo que eu comecei a mexer com bonsai, eu já fui fazer a escola do Daniel Reitiger, de Lajeado. Sou da primeira turma da escola dele. E depois disso eu fui fazendo mais uns workshops aqui e ali, pegando um conhecimento de todo mundo que eu pude pegar e montando a minha coleção. Então, eu tenho bastante caduca, bastante planta caduca, principalmente áceas, né? E vou focar mais na coleção de plantas prontas, já em vaso. Tem muita planta no chão, produzo áceas aqui, tenho muita planta em caixote, mas eu vou focar mais nas plantas prontas para o vídeo não se estender muito. Tá, gurizada? Vamos lá então? Bora? Tá, uma das minhas plantas favoritas. Este aqui é um liquidâmbar da variedade Stiracciflua, tá? Ele veio do amigo Ricardo Paiva de Porto Alegre, que acabou se desfazendo dessa planta. Ele acabou botando ela à venda e como eu sempre manifestei interesse por ela, ele acabou vendendo ela para mim. Ela tem um nebari bem definido, bem bacana. É uma planta com um calibre bem legal. A ramificação dela, olha só, bem feitinha. Então, até o momento, praticamente só o Ricardo Paiva que trabalhou ela. Eu retrabalhei um pouquinho a posição de alguns galhos e coloquei ela nesse vaso que eu mandei fazer sob medida com o Sérgio Nodera. Eu tenho um arquivo, tenho fotos e vídeo do liquidâmbar sem as folhas no último inverno. Então eu vou tentar colocar ele no vídeo para vocês verem a estrutura dele, porque plantas caducas geralmente elas são expostas sem as folhas, né? Então eu vou catar ali o vídeo, a foto desse liquidâmbar sem as folhas para vocês verem como é que é a estrutura dele, porque assim a gente não consegue enxergar muito bem, né? Aí pessoal, um pouco da estrutura desse liquidâmbar. Tem um galho ainda que precisa ser enxertado ali para melhorar ele, mas já tá bem bacana, né? Tem outro liquidâmbar. Esse é um liquidâmbar da variedade Formosana, tá? Como vocês podem ver, a folha dele lembra bastante um Acer tridente, né? O Caide, o burgeriano. É bem parecido, às vezes o pessoal até confunde, acha que é um Acer Caide com a folha grande. Ele tem essa característica dele brotar bem roxinho, olha só que beleza. A brotação dele é toda roxa. Se vocês olharem a estrutura dela, tá bem encaminhadinha. É uma planta bem difícil de tu conseguir montar uma estrutura legal dela, pela questão que ela gosta de abortar, matar uns galhos, simplesmente desistir de uns galhos dela. Galhos que pegam um pouco sol, galhos que ficam meio escondidos, a planta desiste deles. Então eu sempre tenho que fazer uma manutenção para não deixar ele muito fechado. Então aqui eu fiz até uma pinçagem, algumas folhas eu até cortei, para que todos os galhos fiquem pegando luz o tempo todo, para que ela não perca nenhum galho, né? E o vaso também foi feito sob medida, Sérgio Nodera. Vocês vão ver muito vaso Sérgio Nodera. Também tenho fotos e vídeo dele sem as folhas, ele num outro vaso, num vaso de treinamento ainda. Então eu vou colocar no vídeo depois também, beleza? Bom pessoal, então como podem ver aí, esse é o liquidâmbar do vídeo que eu falei. Ele estava nesse vaso chinês de treinamento. E aí a estrutura dele, tá? A ramificaçãozinha fina dele. Olha aí, ó. A parte de cima, tudo. Bem melhor de ver a estrutura, né? Aqui eu tenho um ligustrinho. Esse ligustro, ele também vem do amigo Ricardo Paiva, tá? Ele foi reestilizado um pouquinho, foi melhorado um pouco o nebari, o posicionamento dele também, dos galhos assim. Então é uma planta que eu ganhei de presente da minha patroa, que tá fazendo esse vídeo aí, né? Minha esposa, né?
E tá comigo já há uns 8 anos por aí, 7, 8 anos, tá? O vasinho também é Sérgio Nodeira, tá? O clássico moyoguezinho, né? Curvinha, galho pra cá, pra lá, galho de fundo, tudo. Tá aí. Ah, lembrando, agora esqueci de falar. Esse liquidâmbar aqui, eu comprei a base dele de um alporque, do Hélio Sec. Hélio Sec, um bonsaísta lá de Igrejinha. E visitei ele há uns anos atrás, então eu comprei esse liquidâmbar dele. Esta é uma caliandra rosa, essa eu fiz do zero, eu já tenho ela há praticamente 11 anos, desde que eu comecei a trabalhar no bonsai. Chorrinzinho, né? Vaso Sérgio Nodera. Algumas começando a florir, né? Uma plantinha que eu gosto bastante. A estrutura dela. Isso aí. Então vamos dar uma olhada aqui. Outra plantinha pequena. Azaleia. Essa azaleia eu ganhei de presente do meu amigo Everton Conceição, lá de Porto Alegre. Então eu tenho umas plantas que vieram dele também. Essa é uma delas. Azaleiazinha. Beleza? Essa aqui é uma glicínia. Tenho fotos dela florindo. Ela fez uma floração bem legal esse ano. Então eu vou colocar a foto depois no vídeo também para vocês verem ela florida. E é uma planta que eu fiz de estaca. Larguei ela no chão. 4 anos depois, tá aí. Movimentinho. Vaso Sérgio Nodeira. Então, depois no vídeo eu coloco a foto dela florida, que ela fez uma floração bem legal esse ano. Olha a floração aí, galera. Aqui eu tenho uma caliandra branca, como vocês podem ver, ela tá toda cheia de botões de flor, ela vai começar a florir agora. Vaso Sérgio Nodeira, tá? Nebarizinho foi trabalhado em cima de uma tábua por anos, eu coloquei essa planta em cima de uma tábua, larguei no chão para o nebário dela abrir e fui trabalhando ela. Tem a estrutura da copa bem ramificadinha, posicionamento dos galhos, os galhos mais baixos são os mais grossos e vão afinando conforme eles vão fechando. Olha ela aqui de cima, olha quantos botões de flor. Uma caliandra branca que eu comprei também do amigo Hélio Sec, quando ela era uma mudinha bem fininha, tá comigo há pelo menos 7 para 8 anos já também. Beleza? Aqui eu tenho um Acer Palmatum Atropurpureum. Ele é um Acer bem difícil de conduzir, porque ele é difícil de criar uma ramificação fina, uma ramificação curta, porque ele tem os entrenós muito compridos, né? Os entrenós dele são compridos, então é uma luta constante para manter ele no formato, manter ele ramificado. Mas eu tô aos pouquinhos conseguindo, né? Então é uma planta que falta bastante ainda para tá num nível de ir para uma exposição, mas está aí num vaso de treinamento e está sendo encaminhada. Outra azaleiazinha, outro presente do amigo Everton Conceição de Porto Alegre. Nebarizinho, tudo estrutura. Eu mantenho ela dentro desse pote com um pouquinho de areia no fundo, para ela não secar tão rápido, né? Mesmo esquema que eu fiz com esse chorrinzinho aqui de cambuim. Vaso Sérgio Nodeira, tá? Olha só, estruturazinha, a estruturazinha dele. Tronquinho lisinho, acabou de descascar tudo, nebarizinho legalzinho, né?
Claro, o vaso tá sujo, porque ele tava no pote ali de substrato e tal. Mas é uma plantinha que também já dá para levar para uma exposição nos próximos anos agora também. Continuando, pessoal. Aqui eu tenho uma outra calendra rosa. Uma calendra que eu fiz do zero também. Uma planta que eu fiz a partir de semente. Tá comigo há praticamente os 11 anos que eu trabalho com bonsai, uma das minhas primeiras plantas. O vaso dela também é um nodeiro. Tudo feito sob medida. Olha a estrutura dela. Uma planta que eu gosto bastante. Aqui eu tenho uma guajuvira, essa aqui é uma guajuvira que foi coletada no meio do mato, aqui nos matos do município de Barão mesmo, aqui, tá? Coloquei ela recentemente nessa lasca de pedra. Essa lasca é uma pedra natural. Comprei ela do meu professor Daniel Hatchinger e foi colocada aqui faz pouco tempo. Então, montando a estrutura dela, posicionando galhos e é isso aí. Mas continuando, aqui, essa é uma planta que eu gosto bastante. Esse é um Acer Kaide. Essa planta eu comprei ela bem bruta lá da Bonsai do Campo, do amigo Carlos Tramujas. O Carlos sabe que eu curto um Acer que tá louco, né? Tô sempre lá pegando no pé dele para comprar mais e mais. Então essa é uma planta, também tá num vaso Sérgio Nodeira. Olha só que beleza de vaso, ó. Tem uns probleminhas de nebária ainda, que eu vou solucionar fazendo mais uns enxertos. Eu já fiz alguns enxertos, mas eu vou fazer mais uns. Mas olha a estrutura dela, ó. A planta toda tem uma conicidade bem bacana. Tá bem ramificadinha. Tá bem fechadinha. Olha só. E também é uma planta que eu tenho vídeos dela desfolhada e vídeos dela no outono. Vou colocar aí tentar encaixar no vídeo aqui para mostrar para vocês como ele fica colorido no outono, tá? Aqui também tem uma planta que eu gosto bastante, foi um dos meus primeiros Yamadores. Essa sim é uma gabiroba. Gabiroba é uma planta nativa, né? E ela dá uma frutinha amarela, um pouco azedinha. E os passarinhos gostam de comer bastante ela. E essa aqui é uma planta que eu tirei do quintal atrás da casa do meu pai, aqui em Barão mesmo. E então ela foi feita toda do zero. Isso era uma arvorezinha bem alta que eu cortei bem baixa. Então eu fiz ela do zero, assim, a estrutura de galhos dela. Ela tem uma brotação vermelhinha, né? Meio alaranjada, bem bacana. E é uma planta que está há bastante tempo comigo também. Vaso Sérgio Nodeira, para variar, né? Bom, pessoal, agora vamos falar então um pouco dos bosques, que eu gosto muito de bosques. Tenho vários bosques, principalmente de Acers, né? Então, começamos com esse daqui. Esse aqui está de frente para cá. As costas dele estão para o sol, justamente para a parte de trás pegar mais sol, porque eu faço essa jogada, né? De estar virando eles sempre para o sol, para um lado não se desenvolver mais que o outro. Então eu faço esse jogo aí. Na verdade, com todas as plantas eu faço isso, né? Então, esse bosque aqui, ele foi montado num estilo um pouco diferente do tradicional. Ele foi montado com 2 morrinhos, né? Meio que com um valezinho no meio. Tem a planta principal aqui. As plantas todas posicionadas em volta, todas numa distância diferente uma da outra. Profundidade, plantas mais fininhas ao fundo. Tem que ramificar para começar a levar em exposições. A lasca é uma lasca de ardósia natural, tá? É uma lasca que eu peguei uma talhadeira, lapidei ela à mão. Ela vem do amigo Edmilson, lá de Porto Alegre. Então todo esse recorte fui eu que fiz, com formão, talhadeira, martelo, tá? E tá aí. É um bosque com 25 árvores, tá? São 25 plantas. E a espécie Acer palmatum comum. Ok? Virado pro sol aqui. Ele tem uma e outra feridinha aqui de galhos mais grossos que foram recortados e que estão praticamente fechados. Então esse aqui é um bosque que eu já tenho montado há uns 7 anos. Ele tá bem ramificadinho. E tá aí então, esse é o bosque de Acer burgeriano que eu tenho há um bom tempo já.
E tô fazendo a poda dele aí, né? Então aqui, pessoal, aqui são alguns bosques que estão montados, né? São todos de asters. Então, essa é a área dos bosques, né? Aqui então eu tenho uma pitangueira. Essa é uma pitangueira que foi coletada lá em Porto Alegre pelo amigo Júlio Silveira, de Porto Alegre. Ele coletou essa planta, depois ele passou ela para o amigo Everton Conceição, de Porto Alegre também, que veio me vender ela no começo do ano passado. Então, ela tem um nebare bem bacana, vocês podem ver que o nebarezinho dela é bem legal, a casca bem velha. O trabalho de posicionamento dos galhos que o Júlio e o Everton fizeram, muito bom. Ela tem uma estrutura muito boa, uma planta grandinha. Ela floriu muito, deu muita fruta. O meu nenê adorou porque ele comeu todas, né? Tá aí, é uma planta que está se recuperando de anos num vaso um pouco pequeno para depois voltar para o vaso com força total. Bom, como vocês viram, eu acabei fazendo alguns cortes no vídeo porque eu acabei me empolgando, o vídeo ficou muito extenso. Eu tinha mostrado as minhas plantas em caixote, que eu tenho muita planta em caixote, muita planta no chão. Então essa parte eu acabei tirando do vídeo, focando somente nos bonsai, pronto, para o vídeo não se estender muito. Mas antes de encerrar, deixa eu mostrar uma belezura que chegou aqui para mim esses dias aí do amigo Carlos Tramujas do Paraná. Olha aí, pessoal, esse é o mais novo membro da coleção, chegou recentemente, uma planta, um Acer Borgeriano, Acer Caide, de não sei quantos anos, o Carlos vai saber dizer quantos anos tem essa planta. Se liga no nebare dessa planta. Nebare trabalhado em cima de tábuas por anos pelo Carlos Tramujas, uma estrutura muito boa, galhos já nas posições corretas, tem um movimento bem legal. E eu já tenho um parecido, um pouco menor, uma planta inferior a essa. E essa aqui chegou recentemente para embelezar mais ainda a minha coleção. Então, é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam no Instagram também, é Daniel Borchardt. No mais, tudo de bom. Abração, gente.